seguinte, ó, nós temos falado muito aqui sobre a questão da Câmara de Vereadores de Maringá. Vamos lá. No domingo temos eleição inicialmente para a cadeira da presidência. Se for eleito alguém que tem algum outro cargo na mesa, vão se abrindo vagas. Então, o eleito presidente está sentado na mesa, tem um cargo, foi eleito presidente, ele vai fazer o chamamento para ocupação daquela vaga. Mas, inicialmente, como eu falei, temos eleição somente para a presidência. Ontem, o clima ficou tenso lá na Câmara de Vereadores, antes da sessão começar, enquanto os vereadores estavam chegando ali na Casa de Leis. E como eu falei, tudo por conta da eleição, tá? A vereadora Major, ela não quer abrir mão da candidatura, e principalmente em favor do Odair Fogueteiro, que também é do PP, o mesmo partido da Major. E o Odair Fogueteiro, por sua vez, tem feito articulações. Inclusive, eles têm feito até jantares para se articular. Ângelo, eu começo com você. Num pitacão, porque a eleição é domingo, se você fosse apostar hoje, você tem um nome? Olha, todas as informações que eu coloco na balança mostram que o Fogueteiro está na frente. Primeiro, é um sujeito que já teve 2 mandatos, tem experiência, né? Articula, ao passo que a Major está começando agora, né? Ele foi uma votada do PP, o Odair, só para acrescentar. A Major está começando agora e ela tem problema de relacionamento com pessoas que nem a conhecem, inclusive. Não é só a questão da Major ter o jeitão dela lá de tratar as coisas. Ela é meio trator, ela trabalhou a vida toda assim com a Maria Vitória, Cida Borghetti, Ricardo Alves, ela tem aquele jeito de trator. Mas não é isso o problema é a inexperiência. E uma Câmara dividida vai dar problema para a administração, porque todo mundo sabe. Aqui em Maringá acontece, não acontece muito diferente do resto do Brasil. Porque o Legislativo foi feito para fiscalizar o Executivo, mas quem está resolvendo a situação do Legislativo é o Executivo. Ele que está escolhendo quem vai fiscalizar ele, né? É absurdo isso, se pensar em termos políticos. Mas ontem à noite houve um jantar na casa do Mário Verri, que é muito próximo do Mário Socal, de quem ele foi vice por vários mandatos. E, para resumir, hoje, ninguém veio hoje, pode ser que aconteça uma reunião à tarde ou à noite, entre os 2 contendores, inclusive com o Mário presente, ou seja, Mário, Fogueteiro e a menina. Se não resolver isso, agora o retrato é de briga, é de confronto. E isso vai ser muito ruim para a administração. Vai ter que ter um jogo de inteligência muito sério, porque isso pode prejudicar tudo lá na frente. Professor Jorge, no pitaco. Olha, o espetáculo continua, né? Vamos dizer isso, porque estamos desde janeiro em um espetáculo que estamos assistindo da Câmara Municipal de Maringá. Há um presidente que é suspenso e depois definitivamente retirado do cargo por decisão judicial. A população está vendo, a justiça está decidindo. E os vereadores? Olha, ele não chega a acordo, tá? Como disse o vereador Mantovani aí, vamos tratar no tapa, né? Está aí, no tapa. Então, do mesmo partido, brigando. Significa que o Poder Executivo tem pouco poder. E 23 vereadores, vamos lá, são muitos vereadores para chegarem a acordo. E agora se demonstra o erro, o equívoco de ter aumentado para tantos. 15 era dialogável, vamos lá, vamos conversar. Agora 23 para pagar um jantar sai bem mais caro. Ô Fernando Tupan, tudo estava muito apaziguado, tinha pacificação quanto ao nome. A princípio estava tudo certo. De repente, as coisas se transformaram numa tempestade ali pelo lado da Câmara Municipal. Num pitaco, Tupan. O Odair Fogueteiro, o Odair Fogueteiro está com problema na justiça eleitoral. Ele pode ser cassado e ejetado desse mandato. A coisa dele não está resolvida nada. Maringá vai querer mais uma vez
passar por esse carão, eu não acredito, viu, Paulo Caetano? Mas não acredito mesmo. O Odair Fogueteiro, pelo que eu tô sabendo aí dos meus contatos maringaenses, a chance dele de se tornar presidente da Câmara são menores do que da Major. Por quê? Porque pode acontecer de depois da manhã a justiça vir e tirar o Fogueteiro. Como que fica a cara dos vereadores que aceitaram um presidente que tem problemas graves e que a gente tanto nessa bancada aí falou, principalmente o Rigon, o Daniel, das coisas dele. Não pode acontecer isso, Paulo Caetano. Vamos decidir, se for para colocar um outro nome, alguém que não tenha BO. Calma. Você tocou fogo, Tupã. Vai, Regiane, vai. Então, eu fui fazer a tarefa de casa ontem, né? E conversar andando pela rua, conversando, encontrando pessoas com os passarinhos, ouvindo ali os redores. E, Paulo, infelizmente, o que acontece, sim, esse cenário de briga. Major, infelizmente, o que eu ouvi ao seu respeito é, sim, que você tem passado dos limites em relação aos seus colegas, eles estão insatisfeitos. Eu não preciso citar nomes aqui, porque quem vive essa situação é você, e não é uma relação que a gente gostaria aqui, como população, ver acontecer. No começo do ano, a gente sabendo que existiam pessoas novas, né, novos políticos, entre aspas, que foram eleitos, assim como você, Luiz Neto, e os outros que... não vou ficar citando o nome de todo mundo aqui. A gente sabia que poderia haver uma diferença lá dentro, porque vocês todos são donos de grandes opiniões e vontades. Mas a gente sempre espera que isso seja voltado para a contribuição, que essa vontade, esse ânimo, esse entusiasmo seja uma somatória para o que a gente precisa no desenvolvimento da cidade. Quando a gente chega nessa etapa agora, né, uma semana discutindo essa possibilidade, essa nova eleição realmente que irá acontecer, e eu Regiane, escutei essas preocupações dos colegas da Câmara em relação, como foi colocado aqui, realmente a experiência, não que você não seja experiente, mas experiência dentro do desenvolvimento, dentro da Câmara, onde alguns deles ainda falaram assim, nossa, na próxima eleição você pode colocar o seu nome à disposição, sim, porque você conseguirá avaliar o desenvolvimento da Câmara nesse momento. Então é sobre isso, Paulo, sabe? Essa condição que eu chamo, uma palavra que a gente vem falando muito aqui, eu respeito, acima de tudo, né? Dentro da Câmara, em especial, com os seus colegas. A gente também tem que saber ouvir. Eu tenho minhas diferenças aqui dentro dessa bancada, mas eu escuto os meus colegas, mesmo muitas vezes não concordando, a gente abaixa a cabeça. Inclusive, acredito que muitos deles façam isso também, não o Kim Rafael, mas muitos deles façam isso aqui também, para que a gente haja... Porque a gente tem aqui realmente uma contribuição, que é o que nós fazemos aqui, abrindo a boca e falando. Tá, eu não era, mas eu vou com ele. Eu ia no Daniel, mas regimento interno, né? Não, é regimento interno. Foi citado, expressamente citado. Vai, Kim Rafael. Não, mas eu ouço sim a Regiane, tem os nossos, mas eu ouço sim. Lembrando dessa notícia, TJ suspende efeitos da condenação de Odair Fogueteiro dia 13 de fevereiro de 2025. Nós estamos num imbróglio aqui, porque nós temos um cara que pode estar ainda de forma temporária no cargo, pode ser que se efetive, mas também não, a justiça muda. Então, o Mário todo mundo achava que ia continuar, nós estamos nessa situação, exatamente. Eu sempre disse diferente. E do outro lado nós temos a Major, que obviamente é inexperiente em relação a ser vereadora. No entanto, se ontem nós estávamos falando que talvez ela ganhasse, não é tão experiente assim em particular, de forma política. Exato. Parabéns para a Major, por ser uma mulher, inclusive, que às vezes pode ser chamada de tratoraça, enfim, mas em um ambiente que é masculino... Machista, né? Vamos colocar exatamente. Entre aspas, o ambiente masculino predomina, parabéns para ela, talvez e tem que continuar assim. Tenha que ser assim. Porque tem muita gente que é sem noção, e homem sem noção que ainda está na Câmara. Alguns que faltam respeito, então ela tem que realmente... porque ela é mulher. Ação gera reação e perfeito, assim tem que ser. Acho perfeito, sim, ela tem que se colocar no páreo aí e tem grandes chances de ganhar. Tem que se articular. Odair também, faz parte. Agora, o que me chama mais atenção disso tudo, Paulo Caetano, é a administração se abster. Sendo que a administração é do PP e são 2 vereadores do PP. Vai sobrar pro partido. Daniel Matos. Paulo, a única certeza é que o próximo presidente continuará sendo do PP. Será? Com certeza. Então acho que essa eleição para presidente também, quem já participa sabe que a eleição de presidente é realmente nos bastidores.
Então, desde 2016, né, quando foi 8-7, e mesmo as outras ali, o Mário tendo sido reeleito, sempre tem articulação, sempre tem as conversas. Claro, a Majô já vem sendo destaque, porque pela primeira vez já colocar um nome, já ter ali um grupo considerável. Claro que ela tem o Mário Rossocó junto com ela, que vem ali trabalhando para ter os votos necessários. São 23 votos, são necessários 12 votos para o presidente. Então é articulação, o PP é ruim para o PP, é ruim para a administração essa divisão, assim como o Rigon falou, porque o PP está dividido, nem todos vão votar no Fogueteiro e nem todos vão votar na Majô. Ali as mulheres da Câmara também estão divididas, os partidos estão divididos. Então é esperado, claro que até domingo muita coisa vai acontecer, Paulo. Hoje ainda está muito longe, amanhã, sábado também tem o jogo do Maringá, e domingo até às 10 da manhã ninguém vai saber o próximo presidente. São muitas coisas, então eu acredito que a eleição da Câmara. Aí é um palpite do Daniel. A partir do momento, a primeira pessoa a votar na Câmara é a Kemi Nishimori. A hora que ela falar ali o voto dela, provavelmente aquele ali vai ser o próximo presidente da Câmara. Eu posso contar uma coisa? Mas se for é só para te atender. Domingo a gente vai saber se a Majô ri ou não. Nossa. A piada A era piada- no final. Ainda você continua a piada, porque A tem piada o seria meu no nome final, na é isso? Piada no final.